Olá, vamos começar agora o bloco 2 da aula 2. Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre os princípios e diretrizes do SUS. A gente estima aqui 80 minutos de conteúdo, né? Além do vídeo, é importante ter o estudo individual também, a gente trabalhar alguns desses assuntos também estudando individualmente. Essa aula e mais algumas aulas do curso, elas são um pouquinho mais pesadas em termos de conteúdo, é muito conteúdo teórico. E o estudo individual é extremamente importante para você tentar consolidar algumas ideias. Então, eu sempre recomendo que a aula vai ser um pouquinho mais curta, mas não limite a questão do estudo somente a esse vídeo. Tente aprofundar e botar mais na prática que a gente está trabalhando aqui. E agora a gente vai trabalhar os slides 13 a 24, a questão dos princípios e diretrizes do SUS. Os princípios e diretrizes do SUS são a alma do sistema. É aquilo que na prática deve guiar todo o nosso trabalho. Não são só palavras bonitas em documentos oficiais, tá? São critérios que a gente tem que utilizar para a tomada de decisão, são parâmetros para avaliar se estamos no caminho certo. É uma prática comum que eu tenho na minha prática diária, quando eu vou fazer um encaminhamento, discutir algum assunto, algum caso de algum paciente mais complexo, eu sempre tento trazer a questão dos princípios e diretrizes do SUS na discussão. Até quando eu vou fazer um encaminhamento, quando eu acho que um paciente tem uma prioridade a mais em relação ao atendimento, é um caso muito específico, também por um contexto de atendimento a populações vulneráveis, eu sempre tento trazer a questão dos princípios e diretrizes do SUS. É uma defesa a mais, uma arma a mais que você tem na defesa do usuário e do paciente. A gente vai ter basicamente dois tipos de princípios. A gente vai ter os princípios doutrinários e os organizativos. Os doutrinários, eles vão expressar quais são os valores fundamentais do sistema, como a gente tem que trabalhar a nossa lógica e o porquê que a gente está prestando esse atendimento, que é a universalidade, integralidade e equidade. Eu vou trabalhar com cada um desses princípios. E a gente tem os princípios organizativos, que orientam como o sistema deve ser estruturado, que é a descentralização, a regionalização, a hierarquização e a participação social. Eu sempre falo que na prática a gente utiliza muito mais os princípios organizativos, né, no dia a dia em termos de gestão, é o que a gente acaba utilizando mais, mas nada disso aqui importa, vale a pena se você não trazer os princípios doutrinários trabalhando juntos. Até eu costumo trabalhar numa lógica de que os princípios doutrinários são muito mais fechados, é o que eu tenho que defender mais, que eu tenho que cumprir mais, são os princípios doutrinários. Os princípios organizativos, se eles forem contra ao que o princípio doutrinário traz, se a gente fazer um modelo muito regionalizado que vai atrapalhar de alguma maneira o atendimento do paciente, ou a gente hierarquizar demais de uma maneira que a gente vai estar atrapalhando, às vezes, a equidade ou a universalidade e integralidade, você está trabalhando de um jeito errado. Então, a gente sempre tem que trazer que o princípio organizativo ele só vai funcionar realmente se você seguir os princípios doutrinários. É por isso que ele traz aqui que ele orienta, ele não é fechado, tá? E eu vou trabalhar isso um pouco mais nos próximos slides. O primeiro princípio doutrinário é a universalidade, que a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas. É um acesso, a gente tem que garantir um acesso sem discriminação ou pré-condições, independe de contribuição prévia, inclui brasileiros e estrangeiros em território nacional. Tá? Tem a base legal no artigo 96 da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei 8.080, e o desafio é a gente garantir esse acesso real, não apenas formal. Isso até é uma coisa que a gente discute bastante, às vezes, em termos doutrinários, que tá, a gente traz universalidade, todo mundo tem acesso, mas às vezes se você não tem uma condição adequada de estrutura, de profissionais, para prestar o atendimento, a gente vai estar quebrando o princípio da universalidade, né, se você não está provendo condições ideais de atendimento para a população, né. Infelizmente é um grande desafio, porque a gente tem sim desafios estruturais, desafios de recursos humanos que impedem muitas vezes que esse princípio seja totalmente cumprido. Até um trabalho nosso, às vezes, enquanto profissionais de saúde, é a gente sinalizar isso, né, para os outros níveis de gestão, de que você não está fazendo o seu trabalho de maneira adequada, você não está cumprindo um princípio que está previsto na Constituição Federal, porque às vezes sua instituição, sua unidade de saúde não tem as condições adequadas, ou você está sobrecarregado, você é o único profissional, às vezes, numa unidade. Então, é sempre importante a gente discutir isso. Tá? A questão da universalidade como um princípio extremamente importante e que tem que ser valorizado e que tem que ser, a gente tem que lutar por ele também, sinalizar quando ele não está sendo efetivado. É sempre importante lembrar que não é um acesso sem discriminação ou pré-condições. Até é muito comum, às vezes, o paciente falar, não, eu não consegui atendimento no OBS, ou eu estou com medo de não conseguir porque eu estou sem a minha identidade, ou estou sem meu comprovante de residência, não vou conseguir atendimento. Você nunca deve limitar o acesso da população ao atendimento por conta disso. Claro que o ideal é que em algum momento o paciente chegue com seu documento, com um comprovante de residência, porque tem outras questões organizativas que a gente vai precisar desses documentos.
mas num primeiro momento, principalmente se for uma situação do paciente mais vulnerável, ou assim, um extremo que não vejo como impossível alguém se prestar a uma situação de querer negar atendimento. Uma situação de urgência e emergência, você nunca vai negar atendimento por falta de documentos. Ou é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer. Não tem questão de contribuição prévia, é brasileiro, é estrangeiro, todo mundo tem direito ao acesso à saúde. Quais são as barreiras? A gente tem barreiras geográficas, às vezes tem uma distância, tem unidade de saúde, e isso pode ser tanto de a pessoa estar no município que não tem uma unidade para aquele atendimento, mas às vezes a pessoa não tem condições de pagar um transporte para chegar. É uma coisa que acontece inclusive aqui no Distrito Federal, em populações vulneráveis. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar um ônibus para ir até um local de atendimento. E às vezes a gente trabalha às vezes, numa lógica ainda muito regionalizada, que o paciente às vezes tem uma unidade mais próxima da casa dele, mas por um mapeamento X ele tem que ir numa unidade mais distante, que foi que ficou definida como a que ele deveria ser atendido. Tem questão de falta de transporte em alguns locais também, pode acontecer, falta de estrutura, né, de malha viária, de malha ferroviária, ou de outras condições para o atendimento do paciente quando com um local mais distante, especialmente em áreas rurais e remotas. Barreiras financeiras, né, gasto com transporte, medicamento não disponível, perda de trabalho. Perda de trabalho é uma coisa muito comum, né, ainda existe uma penalização dos profissionais, às vezes, que eles vão precisar de uma consulta. Eles ficam com medo de ter algum problema no trabalho, de faltar para uma consulta. Isso é um problema grande para a população. Até algo que surgiu para tentar diminuir isso foi a questão do terceiro turno, né, o paciente poder procurar atendimento à noite para conseguir ter suas demandas atendidas, ou o funcionamento das unidades nos finais de semana também é por conta dessa barreira do questão do emprego. A gente tem as barreiras organizacionais também, né, horário de funcionamento inadequado, filas intermináveis, excesso de burocracia. Isso atrapalha demais a questão do funcionamento. Você exigir que unidades que trabalham no modelo de fila, que é por ordem de atendimento, não são consultas agendadas, não tem acesso avançado. Isso é uma das barreiras muito frequentes também. E tem as barreiras culturais também, né? Preconceito, a gente trabalha com populações vulneráveis, existe muito preconceito também, população de rua, população socioeducativa, prisional. Dificuldade de comunicação, né? Às vezes o profissional ele não consegue transparecer bem para o paciente, explicar tão bem como é que é a lógica do serviço. O paciente não entende também, às vezes, como é que funciona, às vezes, uma coisa comum, às vezes você passa um encaminhamento para o paciente não entende aonde que ele tem que levar aquele encaminhamento, como é que vai ser o agendamento, onde que ele vai coletar o exame. Existe também uma falta de sensibilidade cultural, às vezes, né, esse distanciamento em relação ao profissional e ao paciente em relação a diferenças culturais. Isso tem que ser trabalhado também, você sempre tem que tentar trabalhar numa lógica que você tem que ser entendível para o paciente, você tem que trabalhar com termos e com uma explicação que faça sentido para o paciente. Né? Não adianta você fazer o melhor atendimento do mundo se o paciente não compreender aquilo que você está planejando para ele. E a atenção primária à saúde, ela deveria ser a porta de entrada que realmente acolhe e supera essas barreiras. Nem sempre isso funciona assim, infelizmente, por inúmeras dificuldades. Mas o nosso trabalho no dia a dia é tentar trabalhar por isso, né, que a atenção primária realmente seja a porta de entrada do sistema de saúde e que a maior parte das demandas possam ser resolvidas na atenção primária. A gente cansa de escutar estudos, explicações, modelos falando que 80%, 90% das demandas de saúde poderiam ser resolvidas na atenção primária. Mas o que efetivamente é resolvido na atenção primária? O que efetivamente a gente consegue resolver porque a gente tem uma estrutura adequada, os profissionais, os insumos, os medicamentos que permitam que a gente trabalhe nessa lógica? Né? Realmente é um grande desafio. Segundo o princípio doutrinário da integralidade, é um trabalho numa lógica de um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos. A gente tem que trabalhar numa integralidade do olhar, a gente tem que ver a pessoa em sua totalidade, e nisso é muito interessante trabalhar com a lógica de saúde da família, que você entende muito que você não consegue ver somente aquele indivíduo, você tem que entender como é que é o funcionamento do seu núcleo familiar, com outras pessoas da sua família, com a sua comunidade, isso impacta demais a questão dos cuidados de saúde, de rede de apoio, do que a gente consegue efetivamente mudar na vida daquele paciente. Tem integralidade horizontal também em relação a ações de promoção, prevenção, tratamento, reabilitação, que a gente consegue trazer ali no trabalho na sua unidade ali, né, diretamente, que você consegue articular ali entre os diferentes profissionais da sua UBS, ou até dentro da atenção primária você articular, às vezes, não só de uma equipe de saúde da família, mas uma equipe de saúde bucal, EMULTI, que você consegue trabalhar em nível horizontal.
E integralidade vertical é a sua articulação entre os diferentes níveis de atenção, processo de regulação, encaminhamento, como funciona a sua comunicação com os diferentes níveis. Também que é uma outra barreira também, né? Às vezes a gente não sabe tão bem como é fazer esse encaminhamento, existe um problema de comunicação, né, de contra-articulação também, então é um desafio também, um dos maiores que eu falo até, costumo comentar, é o da integralidade vertical. A gente tem ainda um desafio em relação a isso, é uma falta de compreensão às vezes em relação ao trabalho de cada nível de atenção, e também tem a questão dos sistemas que não se comunicam novamente aqui, né, sistemas de prontuários fragmentados que não têm uma articulação adequada entre os níveis de atenção. E a base legal para essa questão do segundo princípio doutrinário é o artigo 198 da Constituição Federal e o artigo 7º da Lei 8.080. Como é que a gente pode exercer a integralidade no dia a dia? Primeiro, na consulta, é importante você ir além da queixa principal. Claro que às vezes quando a gente está num modelo de atendimento sobrecarregado, muitos pacientes, poucos recursos humanos, materiais, a gente trabalha sempre tentando resolver primeiro a queixa principal. Mas você também tem que trabalhar aspectos físicos, emocionais e sociais. Como é que está a questão do trabalho daquela pessoa, como é que está o convívio familiar dela, como é que está a condição emocional dela também. Isso impacta muito na questão da adesão do paciente, tanto ao tratamento medicamentoso, outras terapias, ao segmento em saúde na unidade também. Então, a gente sempre, mesmo nesse contexto de estar sobrecarregado e tudo mais, a gente tem que aos poucos ir planejando uma adequação do serviço, tentando, dentro do possível, fazer um atendimento inicial mais urgente e programar um outro atendimento posterior com mais calma para trabalhar alguns outros assuntos. Até isso é muito comum que no desenvolvimento da relação entre o profissional de saúde e o paciente, muitos assuntos a gente não vai trabalhar numa consulta somente. Então é natural você, no primeiro momento, trabalhar mais aquela queixa principal e no outro momento você trabalhar as outras demandas. No território, é importante você conhecer os determinantes sociais da comunidade, como é que é os outros serviços de saúde, como que são as igrejas e outras instituições religiosas, grupos comunitários, outras atividades que a pessoa está envolvida, o que ela tem de recurso ali como rede de apoio. É importante você conhecer o seu território. E nisso aqui que a atenção primária brilha, porque é a unidade de saúde que está mais próxima do paciente e da família. E no sistema é muito importante a gente garantir a continuidade do cuidado entre os níveis de atenção. Esse é um dos grandes desafios do câncer de pele, eu vou comentar nisso ainda durante essa aula, mas como garantir que você identificou uma demanda e que essa demanda, que inicialmente você não conseguiria resolver no seu nível de atenção, ela vai ser adequadamente acompanhada nos outros níveis, né? Como eu posso, numa situação de um câncer de pele, que eu estou com uma grande suspeita de ser um câncer de pele maligno, uma lesão maligna, você fazer um encaminhamento que ele vai conseguir um atendimento mais rápido para o dermatologista, vai conseguir uma biópsia de maneira mais rápida. Como tentar garantir isso? Então, a gente tem que, até o exemplo prático aqui, no paciente com lesão de pele suspeita, né? Você tem que avaliar os fatores de risco, exposição solar, ocupação. É importante sempre considerar os aspectos emocionais também, meio do diagnóstico é uma coisa muito comum. O paciente sempre, até uma das coisas que motiva o paciente a procurar atendimento é a possibilidade de estar com câncer, né? A gente tem que trabalhar isso também. Garantir sempre uma referência oportuna e acompanhamento. Se você identificou que realmente existe uma grande chance de ser uma lesão maligna, como tentar melhorar a questão do fluxo de atendimento desse paciente, o segmento desse caso. E é importante manter o vínculo durante todo o processo. Até isso aqui é extremamente importante. Não é porque você fez esse diagnóstico inicial, essa hipótese diagnóstica inicial, que você vai deixar de acompanhar o paciente. Ele tem outras demandas. E como a gente já sabe que a demanda reprimida é gigante, pode ser que demore atendimento com o dermatologista, ou uma biópsia, uma coisa do tipo. É importante você manter uma proximidade com o paciente para acompanhar a evolução, né, infelizmente, da lesão, e também tentar acelerar o processo todo. Às vezes você vai entrar com alguma intervenção a nível de regulação para melhorar isso. Terceiro princípio doutrinário, que é um dos que eu mais trabalho no dia a dia, é a equidade. Uma definição dele seria tratar desigualmente os desiguais, né? Quando a gente fala em igualdade, todo mundo recebe o mesmo, independente das condições, do que você identifica que aquela pessoa precisa. É um tema que a gente tem abandonado, a gente não fala muito em saúde em termos de igualdade, né? Você não quer que todos recebam o mesmo, você quer, numa lógica de equidade, que cada um receba conforme a sua necessidade. Se uma pessoa está mais vulnerável, ela tem mais problemas de saúde, tem condições mais desafiadoras, é natural que essa pessoa ela tenha um acesso melhor à saúde, na lógica do SUS. Até é uma coisa desafiadora, né, porque isso
nisso a gente trabalha muito preconceito também. E o trabalho da política de equidade é a gente tentar não perpetuar as desigualdades. Você tem que direcionar os recursos para quem mais precisa. Um exemplo da minha lógica de atendimento, inclusive. Eu trabalho com população socioeducativa. Eu trabalho com adolescentes que estão envolvidos, né, estão aguardando uma decisão judicial, já estão em cumprimento de uma vida socioeducativa em relação ao ato infracional. Então, um desafio que eu tive no começo, enquanto médico, quando comecei a trabalhar com isso, é que muitas pessoas questionaram a minha atuação no sistema socioeducativo, vendo como se fossem pacientes que estavam sendo privilegiados por ter acesso à saúde. Né? Assim, um adolescente está cometendo ato infracional, está roubando, está fazendo alguma outra coisa, e está tendo acesso à saúde, que absurdo. Só que muitas vezes quem está vendo de fora e não entende a lógica da questão dos determinantes sociais de saúde, a lógica da população vulnerável, não entende o quão grave é você ter um paciente, uma criança, um adolescente que está envolvida tão precocemente com ato infracional. Não é algo natural. Algo que a gente pode justificar como escolha simplesmente. São vários determinantes sociais, são várias coisas que levam uma criança ou adolescente a cometer um ato infracional. A questão de família, de acesso a recursos, distribuição de renda, questões ideológicas, questões políticas, e tudo isso impacta negativamente a vida daquela criança e adolescente. Então, numa lógica de política de equidade, a gente tem que sim prestar um atendimento melhor a essa pessoa, a essa criança e adolescente, do que a gente prestaria a uma outra pessoa que não está envolvida em um ato infracional. Claro que uma pessoa não vai estar com ato infracional, mas a pessoa pode ter outras demandas que a encaixam como uma população vulnerável. Tá? Mas o estranho, às vezes, é a pessoa achar que assim, tem uma pessoa aqui que, paciente jovem, não tem nenhum problema de saúde, não está envolvido com ato infracional, deveria ter um atendimento melhor do que uma outra população que é em condições quase semelhantes, mas uma população socioeducativa que cometeu um ato infracional. O ato infracional é um determinante de saúde, uma condição de saúde muito grave. Ele traz uma evolução muito ruim para aquela pessoa, quem se envolveu com ato infracional. Então a intenção da lógica da equidade é você fazer uma intervenção mais rápida, mais intensa, para as demandas de saúde, dos determinantes sociais também daquele paciente, aquele adolescente envolvido com ato infracional, para corrigir aquele problema. Aquela pessoa ela não seja mais uma população vulnerável, né? Que seja alguém que em algum momento da vida realmente esteve envolvida com um ato infracional, foi uma população socioeducativa, mas a gente conseguiu resolver o problema, a gente conseguiu identificar o que levou aquela criança ou adolescente a cometer o ato infracional e reverter isso. E isso vai trazer um impacto, inclusive, futuro, em termos de o que é uma coisa que infelizmente acontece muito também. A gente tem a população socioeducativa, que são adolescentes, né, de 12 até 21 anos, que a gente atende, que quando o modelo de atendimento não funciona, o adolescente que está no socioeducativo vai passar para um atendimento prisional. Então, o que a gente tenta intervir ali naquele momento com intervenções de saúde, considerando a lógica de equidade, é tentar corrigir esse problema, tentar corrigir essa falha do Estado, a gente pode falar, de certa maneira, uma falha da sociedade em relação ao cuidado das crianças e adolescentes. É cumprir o que está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Tá? É meio estranho você trabalhar às vezes com isso, com a lógica de equidade, você muitas vezes trabalha com preconceito a pessoa achar que você está privilegiando uma pessoa que cometeu um crime ou numa outra condição que a torna vulnerável, mas não é isso, é sobre você identificar o que torna uma pessoa vulnerável, identificar os determinantes de saúde e tentar tornar as pessoas mais iguais, né, num certo ponto, né. Bom, como a gente trabalha com a priorização justa numa lógica da atenção primária? Através de mecanismos de priorização justa baseados na necessidade. Primeiro, classificação de risco. Ela pode ser uma ferramenta de equidade no acolhimento. A gente tem vários modelos diferentes de classificação de risco. É desafiador, às vezes, você criar um modelo de classificação de risco que traz traços de valência social. Aqui no DF a gente tem esse problema, às vezes, no atendimento de urgência e emergência, porque os critérios adotados muitas vezes não tratam a questão da valência social, mas em termos jurídicos, em termos legais, na jurisprudência toda, a gente traz muito sim a valência social na classificação de risco. Então, para todos os fins, a gente traz conceitos também sociais para a classificação de risco. E nas populações vulneráveis, aqui a gente coloca algumas, né? População em situação de rua, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência. Você tem que ter uma atenção especial. Até nos encaminhamentos você pode tentar priorizar o atendimento, as regulações desses pacientes, tá? Aqui no DF a gente tem um trabalho da gerência de atendimento às populações vulneráveis, que funciona na Secretaria de Saúde, que faz parte da diretoria de áreas estratégicas da atenção primária.
É interessante vocês conhecerem o trabalho de instituições como o Centro Pop, equipes como de consultório na rua, fazem um trabalho bem interessante em relação a isso. E é um desafio, tá? A gente trabalhar com política de equidade é bem desafiador. E quando a gente tenta trazer a questão da equidade no câncer de pele, a gente tem que também priorizar algumas pessoas no atendimento, né? Um trabalhador com exposição solar, um trabalhador rural, uh, histórico familiar, pessoas com pele clara que trabalham em exposição, estão mais vulneráveis à exposição solar, têm um risco maior de desenvolver o câncer de pele. Então a gente tem que trabalhar isso também, tá? No perfil do paciente. Tá? Pessoas que já tiveram história familiar de câncer de pele, ou de outras formas de câncer, tem vários critérios que a gente vai trazer para isso. Então, a equidade ela é complexa, não é tão fácil você definir os critérios, mas é sempre importante você trabalhar, de certa forma, com a lógica, né? Assim, em alguns casos é um pouco mais tranquilo, como você define como uma população vulnerável, mas às vezes você tem que trabalhar realmente, assim, a partir de uma maneira mais qualitativa do que quantitativa, você tentar identificar o porquê que aquela pessoa é mais vulnerável e por que ela teria um direito maior a um atendimento prioritário. Opa, pronto. E agora a gente finalizou a parte mais doutrinária, a gente vai trazer a parte mais organizativa dos princípios. O primeiro princípio que a gente trabalha na organizativa é a questão da descentralização. É a redistribuição de poder, de responsabilidades, de recursos entre as três esferas do governo, União, Estados e municípios. Qual que é a função da União nessa lógica de descentralização? O Ministério da Saúde ele vai atuar coordenando as políticas nacionais, estabelecendo as normas gerais, financiando e prestando cooperação técnica. Várias políticas envolvem o Ministério da Saúde diretamente, ele vai definir quais são o funcionamento dos serviços de forma a ter o repasse desse financiamento. Né? Nos estados, a gente vai ter as secretarias estaduais que vão coordenar as ações estaduais, vão fazer a gestão dos serviços de média e alta complexidade, apoiar os municípios nos processos de gestão. E o município ele vai estar na ponta, né, fazendo toda a gestão do SUS no território e vai ser o responsável pela atenção primária. Então, os principais responsáveis pela atenção primária são os municípios, nessa lógica. Aqui no DF a gente não trabalha nessa lógica de município, né? A gente tem o Distrito Federal, comunidade federativa, então meio que a gente está meio que unido essa parte de estado e município aqui no DF, a lógica é um pouquinho diferente. Né? Nos estados a gente tem melhor essa divisão, né? Que os estados eles vão estar fazendo a gestão de serviços de média e alta complexidade. Às vezes a gente vai ter um município que vai ter atenção primária naquele município, e num grupo de municípios a gente vai ter uma estrutura de atenção de média e alta complexidade com hospitais regionais e outras instituições. Como funciona a questão da regionalização? E a hierarquização nesse contexto também dos princípios mais organizativos. A regionalização, você organiza territorialmente os serviços em regiões de saúde, que agrupa os municípios vizinhos. Nem todo município precisa ter todo tipo de serviço. Nem todo município vai ter que ter uma unidade de nível terciário de atenção oncológica, por exemplo. Vai depender muito do grupo de municípios. Você trabalha uma lógica, a gente vai ter um grupo de municípios, todo município vai ter uma ou mais unidades básicas de saúde, e a cada número X de tamanho de população ou de municípios, você vai ter uma unidade específica para atendimento oncológico, para atendimento geral, para outras atividades de nível terciário. E a hierarquização, ela define os níveis de complexidade crescente articulados entre si. Você vai ter uma unidade básica de saúde de um município, que vai estar vinculado a um hospital regional do mesmo município ou de um município vizinho, que é responsável pelo atendimento de nível secundário daquela região. E em caso de maior complexidade, às vezes de trauma, parte oncológica ou algum outro serviço, a gente vai ter um outro nível de atenção, né, uma unidade mais terciária cuidando dessa articulação. Na lógica dos três níveis, a atenção primária é a porta de entrada, vai fazer a coordenação do cuidado. A atenção secundária, a gente vai ter as especialidades e muito do processo diagnóstico a nível secundário. E a atenção terciária, ela vai ter alta complexidade, alguns modelos de internação, algumas terapias de maior complexidade. E uma coisa muito importante nessa lógica de organização dos serviços é o modelo de referência e contra-referência. Você tem que ter um fluxo entre os níveis para garantir a continuidade do cuidado. Você não manda o paciente, despacha o paciente da sua unidade básica de saúde para o nível secundário e não vai saber mais nada sobre ele. O correto é você ter algum tipo de contra-referência. Você tem que saber como é que está a continuidade do cuidado naquela unidade. Um dos grandes desafios é a questão da interoperabilidade, que o ideal seria que
os sistemas se comunicassem, ou fosse o mesmo sistema adotado entre os diferentes níveis de atenção, ou que fossem sistemas que se comunicassem de maneira transparente e organizada, o que não acontece na maioria dos locais. Tá? A gente tem aqui no Brasil, atualmente, um modelo de atenção primária que está priorizando o SUS-APS. A maioria dos municípios utilizam o SUS-APS para a gestão de prontuário eletrônico dos dados, e não vejo muitas experiências que tenham funcionado de outros sistemas de prontuário da atenção secundária e terciária que se comuniquem adequadamente com a SUS-APS. A gente tem algumas coisas em construção, como a Rede Nacional de Dados em Saúde, e outros projetos que tentam trazer essa lógica de interoperabilidade, até modelos como aqui o da UNB, que traz uma lógica de Data Fabric, de Data Mesh, para facilitar esse modelo de comunicação, para a gente tentar resolver esse desafio. E como funciona o controle social no SUS, que é um componente extremamente importante, um princípio muito importante da gestão da saúde. A participação social ela estabelece que a comunidade deve participar das decisões sobre as políticas de saúde. E nisso a gente vai ter as conferências de saúde, que elas acontecem a cada 4 anos, elas são deliberativas, algumas decisões são tomadas nas conferências de saúde, elas avaliam a situação atual, né, dos serviços, dos diferentes níveis de atenção, e propõem diretrizes. E a gente tem os conselhos de saúde, que são permanentes, são deliberativos e são paritários. Né? Esses conselhos eles são compostos 50% por usuários dos serviços, 25% por trabalhadores do serviço de saúde e 25% por gestores. Né? E a gente tem conselho em todos os níveis, né? Nacional, estadual, municipal, local. Então são diferentes níveis de conselho de saúde. Isso está previsto também tanto na Constituição Federal como na Lei 8.142, que trabalhou muito essa questão da participação social. Então, resumindo aqui sobre os princípios do SUS, os doutrinários e os organizativos. Doutrinário, universalidade, saúde para todos, sem discriminação. Todo mundo tem direito ao acesso à saúde nos diferentes níveis de atenção. Claro que a APS é o nível, a porta de entrada. Integralidade, o cuidado tem que ser completo da promoção à reabilitação. Então, você tem que cuidar todos os ciclos de vida, todas as condições, tem que estar previsto algum tipo de estrutura para cuidar do paciente. Equidade, mais atenção a quem mais precisa. Se uma pessoa está mais vulnerável, está numa condição de maior gravidade, não só clínica, mas social, mais financeira, ela vai ter direito a um cuidado maior. Isso já está previsto, já definido na nossa Carta Magna. Descentralização, gestão compartilhada entre União, Estados e municípios. Tá? Cada um com o seu trabalho, com a sua área de atuação, mas todos trabalham de maneira compartilhada. Regionalização, a gente tem uma organização territorial dos serviços, é uma divisão em relação ao modelo de atendimento, mas como lembrando, não pode ser nada engessado, nada que prejudique os outros princípios. Hierarquização, a gente tem níveis de complexidade articulados. Isso é extremamente importante para uma lógica de economia e saúde, né? Você não só articula os diferentes níveis de complexidade, mas tem que ter alguns mecanismos de referência e contra-referência para ir otimizando esse atendimento. Como eu comentei, o ideal é que de 80% a 90% das demandas fosse resolvido na atenção primária. Se nessa lógica de hierarquização a gente está notando que o nível secundário e terciário estão crescendo em relação a demandas, estão resolvendo muitas coisas no nível secundário e terciário, a gente tem que tentar intervir, estruturar melhor a atenção primária para que essas demandas que estão subindo muito de nível de atenção, elas possam ser resolvidas a nível primário. Às vezes, investimento maior em prevenção, um investimento melhor em termos de estrutura da atenção primária. E o princípio da participação social é como a comunidade vai participar das decisões sobre saúde. Você tem que ter comitês, conselhos, com a participação da comunidade. E isso a gente tem trazido não somente para nível de conselho de saúde, mas quando a gente faz às vezes um fórum, um evento, um congresso de saúde, é importante você começar a trazer mais as pessoas, né, que não são gestores, que não são profissionais de saúde, para participarem também, para entenderem um pouco como é que funciona a lógica e também darem a opinião delas em relação aos cuidados de saúde. Uma coisa que a gente tem feito bastante. No socioeducativo a gente tem já essa determinação de que em alguns grupos gestores, em alguns eventos que a gente realiza, a gente já tenta trazer um pouco mais a população mais próxima. Como colocar isso na prática? Vamos tentar identificar na sua prática cotidiana uma situação em que o princípio da universalidade foi efetivado, uma condição que, não sei, você atendeu algum estrangeiro e viu como foi fácil para um estrangeiro às vezes ou não, foi fácil para ele ser atendido na sua UBS, ou algum paciente que chegou ali sem documento e você prestou atendimento?
um desafio para a integralidade do cuidado, às vezes um desafio de você dar continuidade para um caso que você está acompanhando, de você articular esse caso para um outro nível de atenção. Uma decisão que envolveu critério de equidade, né? Como eu comentei, às vezes você se deparou numa situação em que você está atendendo uma pessoa mais vulnerável e você teve que sim despender um tempo maior com aquela pessoa, alocar mais recursos, acionar mais pessoas, e às vezes o impacto que isso teve em relação aos seus colegas e outros profissionais, e em relação à população, vendo que você estava atuando daquela maneira. E uma experiência também de participação social, né? Seja, às vezes até como paciente, em algum contexto que você participou como paciente, uma reunião do tipo, ou então de uma reunião que você organizou, às vezes na sua unidade básica de saúde, tentou trazer a população para participar de maneira mais próxima. Então, pense na sua experiência profissional recente e tente identificar situações concretas relacionadas a cada um dos princípios. Tente anotar esses princípios também, suas reflexões, tá, para uma discussão posterior. E a gente vai trabalhar muito desses critérios, desses princípios nos próximos blocos. Aqui a gente encerra esse segundo bloco, e no próximo bloco a gente vai falar sobre a legislação estruturante e os marcos normativos do SUS.